Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 11 de maio. Agora na Espanha são 21 horas e 4 minutos, no Brasil 16 e 4 da tarde. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vejam onde a BTC foi dar um beijinho básico, deu uma dupla agulhada para o patamar de 26.742. Agora está 26.914, mas encontrou uma laje aqui no patamar de 26.700. Essa laje aqui foi testada 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes e ela não conseguiu furar 26.700. Vocês vejam que parece que aqui no 4 horas, daqui a pouco eu vou pular para os 6 horas, a gente está desenhando a base de um grande triângulo que vem se desdobrando desde março desse ano. Agora eu vou pular para o gráfico de 6 horas, a gente consegue ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Essa laje aqui no patamar de 26.700 foi estressada, não foi superada. Diversas vezes a BTC visitou esse patamar e acabou respeitando, e agora é provável que a gente retorne em direção a, no mínimo, ao patamar da VWAP no mensal. Agora eu estou na banda de VWAP mensal, aqui é a lower, aqui é a upper, aqui é a VWAP mensal que está lá em 28.339. Depois que a gente fica esgarçando aqui a lower, como aconteceu aqui e aqui, a gente normalmente volta como num efeito elástico. Então é bem provável que depois dessa sequência bizarra de candles vendedores aqui no 6 horas, a gente volte em direção à própria VWAP mensal, que está lá em 28.389. Aqui no diário, a gente também parece que está desenhando uma cunha triangular mais ampla do que aquela inicialmente prognosticada. A gente pode linkar aqui os topos, exatamente como no 4 horas e no 6 horas, a gente está fazendo topos descendentes, os fundos respeitaram de uma maneira geral todos os testes no patamar de 26.700. Então, agora que o RSI estocástico ficou no limbo, no zero, o oscilador deitou, gente. Toda vez que a BTC faz o RSI estocástico ir para essa absurda região de sobrevenda, como aqui, ó, olha aqui, aqui deitou. A BTC promove esse pump aqui, justamente porque estão esgotadas as paredes, a força vendedora esgotou todas as paredes de compra, não tem mais ninguém mais querendo vender e as paredes de compra vão se acumulando e acaba explodindo para cima. No intraday, a BTC esgarçou a lower bastante, agora ela está acumulando, deve ficar aqui um tempo na primeira lower aqui, chegamos a ficar na última lower, esgarçamos, abrimos a banda de VWAP no intraday, a gente deve ficar pipocando, em algum momento a gente vai voltar para a própria VWAP no intraday, que está lá em 27.300, 27.400. Muito volátil a movimentação de hoje. Alguns analistas estão dando conta de que essa volatilidade tem relação com o vencimento de opções na Bolsa de Chicago. Para quem não sabe, existe mercado de futuros tradicionais ancorado no preço spot da BTC. Não é mercado spot, é mercado de futuros na CME de Chicago. E os ursos precisam deixar a BTC abaixo de 27 mil dólares antes do vencimento de 900 milhões de opções até sexta-feira. Alguns analistas estão dando conta que a volatilidade tem relação com esse vencimento de opções sexta-feira amanhã. E a reclamar na seara fática, a reclamação da Coinbase na SEC ganha diversos aliados. A acusação da Coinbase é no sentido de que a SEC é arbitrária, define altcoins como valor mobiliário de forma subjetiva. Não existe qualquer marco regulatório legal que balize a atividade da SEC. Com base nisso tudo, a Coinbase apresentou a reclamação e agora diversos outros membros da indústria cripto, outras exchanges, estão avalizando e entrando como uma espécie de amigos curai da Coinbase nessa petição que ela apresentou junto à SEC, que, se for rejeitada, ela deve levar aos tribunais. E a lei que transforma a posse de criptomoedas em um direito
constitucional avança no Texas, foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados do Texas e agora vai para o Senado texano. Enfim, os ursos de BTC precisam deixar o preço abaixo de 27 mil dólares antes do vencimento das opções que acontece sexta-feira amanhã. São 900 milhões de dólares que vão vencer agora na sexta-feira. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a pergunta que não quer calar: o que vai acontecer se o Tesouro norte-americano ficar sem dinheiro? A chefe do Tesouro, a secretária de Estado do Tesouro, secretária do Tesouro Nacional norte-americano, a Janet Yellen, afirmou que decisões serão tomadas se a data X chegar e o governo norte-americano ficar sem dinheiro. Provavelmente, a primeira grande obrigação a ser afetada será o pagamento dos juros, dos treasuries, dos bonds. Com certeza, o Goldman Sachs avisou que essa obrigação vai ser a primeira a ser descumprida. Analistas tanto do Goldman Sachs quanto do JP Morgan já estariam preparando os cofres para a ausência do pagamento desses juros da dívida. A Janet Yellen complementou dizendo que se o Congresso não aumentar o teto da dívida, o presidente Biden terá que tomar algumas decisões dramáticas sobre o que fazer com os recursos que eles ainda têm. O governo poderia continuar fazendo todos os pagamentos, inclusive os juros da dívida, invocando a 14ª emenda, que diz ser inconstitucional impor um limite de endividamento à administração federal norte-americana, ao executivo. Mas isso criaria uma crise institucional sem precedente. Se essa opção de invocar a 14ª emenda e dizer um banzai para o Congresso norte-americano, se essa opção for descartada, uma suposição generalizada é que o Tesouro usaria o caixa dos fundos de previdência administrados pelo Executivo Federal norte-americano. Então, alguns fundos de previdência, fundo de previdência dos membros do Departamento de Justiça, fundo de previdência dos aposentados da CVM norte-americana, da Security Exchange Commission. Enfim, eles poderiam botar a mão nessa grana sob o compromisso de devolver lá na frente, se devolver. Mas o fato é que nem a Janet Yellen, nem os altos funcionários do Departamento do Tesouro norte-americano sabem o que será feito. O fato é que a data X, o limite X em que os Estados Unidos vão ficar sem dinheiro para pagar os juros da dívida, que estão muito altos, essa é a principal obrigação deles, já que a taxa básica de juros vem recorrentemente sendo aumentadas num rally também, que só encontra precedente lá na década de 1970 com o Volcker. O fato é que não se sabe como o Departamento do Tesouro vai ter que lidar com tudo isso. E as ações do Banco Pacific West, PacWest, afundam mais 25%, e o banco reporta que as saídas de depósitos seguem de forma dramática. Provavelmente vai ser mais um banco que será salvo pelo Federal Reserve, que está criando lá uma conta ad infinitum para salvar o sistema bancário norte-americano. E uma crise de imigração nos Estados Unidos colocou Nova York e Chicago se chocando com a administração Joe Biden. O poder da era pandêmica criado pelo presidente Donald Trump, invocando um dispositivo de caráter sanitário para devolver qualquer imigrante ilegal em poucas horas, vai deixar de valer agora. Já não pode ser mais invocado pelas autoridades de imigração, e a quantidade de imigrantes chegando nas cidades do norte, Chicago, Nova York, está colocando as prefeituras desses grandes centros em choque com o governo Biden. El Paso, no Texas, no sul, ali bem na fronteira, declarou estado de emergência. Centenas de homens e mulheres estão dormindo nas calçadas. O governo Biden não sabe como lidar com essa enxurrada de imigrantes ilegais que está varrendo a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A BTC segue acumulando aqui
no que parece ser uma grande cunha triangular no 6 horas e no diário. Tá bom, pessoal? Vamos ver se essa parede aqui, essa laje de 26.700 segue sendo defendida. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.